Pá, 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 pá. Meu marido mandou olhar pra câmera. Pá, 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 pá. Gente, eu não sou muito normal, não. Voltei. Parei, troquei de computador pra parar de travar, troquei de câmera, troquei de luz, tem uma luz no meu olho, não tem nadinha, deu certo, deu errado, deu certo, deu errado, eu voltei. Vamos continuar de onde a gente parou, que era falando sobre o desenvolvimento, uma partezinha mais curta, né, mas não menos importante. Só uma coisa assim, que eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade pra me focar. Vocês viram o fundo como tá lindo? É meu marido. Você quer botar qual fundo? Você bota um rosa bem meio. Ele disse aniversário infantil, eu digo não, que sou doce. Gostaram? Não? Tudo bem, a gente continua assim mesmo. Vamos lá, desenvolvimento. Galera, uma partezinha mais curta aqui da nossa aula, mas não menos importante, é a parte do texto em que vocês podem acumular ou perder mais pontos. Mas por quê? Porque é a maior parte, porque é a que tem mais recursos, é a que você vai colocar mais informações, né, a maior parte do seu texto. E a gente precisa entender o que cada parágrafo necessita apresentar, para que vocês tenham uma boa nota. E quando eu digo isso, é porque dentro desses parágrafos avaliam a coesão, a coerência, competência 2 quanto à argumentação, enfim. Né? Então a gente precisa entender a organização desses parágrafos, tá certo? Então vou adiantar aqui para vocês. Deu uma bugadinha aqui, peraí, o que aconteceu aqui? Vou falar para vocês aqui do desenvolvimento, tá? Uma partezinha mais rápida. Tá aqui, né? A primeira coisa que vocês vão precisar avaliar é por que eu penso, a opinião que eu dei lá na introdução, por que eu penso isso, né? Como é que eu posso provar? Eu preciso fazer essa avaliação para poder desenvolver o meu texto de meu parágrafo de desenvolvimento, tá certo? Então vamos aqui. Primeira coisa, utilize tópico frasal. Cristina, não sei o que é isso, é a parte principal do seu texto, gente. O tópico frasal é o centro, é o núcleo, é aquilo que você vai defender. Tá certo? Então não tem como... pronto, algumas pessoas já começam com os dados, com o repertório cultural, com dado estatístico, com citação. Só que dado estatístico e citação você vai usar para provar o que você disse no início do parágrafo. E o que você disse no início do parágrafo está diretamente relacionado à sua tese. Quem é meu aluno conhece esse exemplo de trás para frente, mas se eu disse lá na introdução que o problema do aumento da violência é falta de investimento em segurança e em educação, eu preciso começar o meu tópico frasal explicando por que não investir em segurança aumenta a violência. Então eu afirmo lá que meu tópico frasal, a falta de investimento em segurança gera a sensação de impunidade. Isso é um tópico frasal. Aí eu vou provar isso. Como é que eu provo que não está investindo em segurança está aumentando a sensação de impunidade e por isso as pessoas estão praticando crimes? Então eu vou colocar dado estatístico, que aí é a segunda parte do meu parágrafo. Dado estatístico, citação de livro, de autor, exemplos atuais disso. Eu posso colocar, por exemplo, que os menores infratores, 80% são reincidentes, porque não são, acreditam que não serão punidos, né? Como a lei é mais branda para o menor, então eles entendem que não há punição. E aí, 80% deles são reincidentes. Então eu posso usar essa informação para fundamentar o meu tópico frasal. Segunda parte do meu tópico frasal, do meu parágrafo. E depois eu vou conectar essas ideias, que é fazer a minha análise crítica, certo? O meu parágrafo tem 3 partes, gente, concentra nisso. Produziu o tópico frasal, provou o seu tópico frasal, fez uma análise conectando as ideias, acabou o parágrafo, tá? Se tá faltando uma dessas, tem que reescrever, não tem pra onde correr, tá certo? Então vejam, tópico frasal. A segunda parte que eu falei para vocês, desenvolva o seu argumento. Ou seja, prove o que você está dizendo. Você está tentando convencer alguém daquilo que você pensa. Você está tentando convencer as pessoas que quando não há segurança, gera o aumento da criminalidade porque gera a sensação de impunidade. Ou seja, quando eu sinto que não vou ser punido, eu sinto que eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Só que eu tenho que provar isso, eu não posso só afirmar. E como é que eu vou provar isso? Tá? Vejam aí, depois de estabelecida a ideia central do parágrafo, tópico frasal, é hora de desenvolvê-la com argumentos sólidos e verídicos que comprovem a sua tese. E, por se tratar de um texto dissertativo argumentativo, você não deve apenas expor informações, mas sim analisá-las de forma crítica. Na hora que eu coloquei a informação, eu preciso comentar, eu preciso criticá-la, tá? Preciso dar minha opinião a respeito daquilo ali, certo? E mostrar que você tem autoridade sobre aquilo que você está abordando.
Terceira coisa, conecte suas ideias. Isso ainda é o mesmo parágrafo. Como assim conecta? É conectivo? Não somente. É você produzir um período dentro daquele parágrafo que prove que relacione as duas informações, o tópico frasal com a fundamentação, tá certo? Então, eu preciso construir essa relação entre os dois. Gente, parágrafo, ele tem início, meio e fim como texto, certo? Então, eu preciso amarrar minhas ideias. Então, observem. Então, já que cada parágrafo deve ter a sua conclusão, você deve finalizá-lo conectando as ideias e mostrando o sentido delas terem sido discutidas, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de D1 e D2. O que é isso? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que é quando você produz 2 parágrafos de desenvolvimento, tá certo? Então, vejam aqui. D1, construa o fato-problema. No D2, discorra sobre o fato e solução. Lembre-se de que, neste momento, o de desenvolvimento, você criará a estrutura própria do texto dissertativo argumentativo. O problema, a estratégia e a solução. Então, gente, o que a gente precisa entender? Dentro desse parágrafo, você vai ter 3 partes para desenvolver. 1, a ideia inicial. 2, os argumentos. E, por fim, a ideia e a análise disso que você falou anteriormente. Tá certo? E uma observaçãozinha... Quando vocês forem conectar essas ideias dentro do parágrafo, use conectivos que dão marca de autoridade. Quais são eles? Por esse viés, nesse sentido, nessa lógica, nesse contexto, tá? Exemplo, nesse viés de ideação suicida, por essa lógica de silenciamento social, tá? Isso são marcas de autoria e de autoridade, tá bom? Então, tentem conectar com esses coesivos, certo? Vamos aqui. Eu quero mostrar aqui o exemplo a vocês do que eu acabei de dizer, tá? Isso aqui a gente vai deixar para mais para frente. Aqui, eu botei o D1 e o D2 para vocês, tá? Primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo, vou ler para vocês para a gente destrinchar, certo? Diz o seguinte, sim, e é sobre epidemia suicida que acontece no Brasil, né? Diante do aumento de mortes autoprovocadas no Brasil, o estigma do suicídio sufoca a tentativa de qualquer desabafo, quer pelo aparente preconceito familiar, quer pela ignorância estatal, quanto ao dilema mental do indivíduo. Gente, esse é o meu tópico frasal. Percebam o que eu estou dizendo. Que essa questão do suicídio, de falar sobre suicídio, de trabalhar o suicídio, ela acaba não acontecendo por 2 razões. Uma, ignorância do Estado, né? A outra é o preconceito familiar. E aí eu vou comprovar isso, eu vou fundamentar. Aí eu digo o seguinte, nessa lógica camuflada, a Secretaria, tá com acento, mas é Secretaria de Estado de Saúde, registrou 3.800 suicídios entre 2010 e 2016. Portanto, o número de mortes chancela o desprezo. Olha aí a minha conexão das 2 informações. Tá? Portanto, o número de mortes chancela o desprezo, a banalização para com o martírio das vítimas em seus silêncios de morte. Desse modo, a agonia ruidosa do ímpeto suicida cala o desejo pela vida. Um parágrafo mais arrumado, mais robusto, mas só para vocês entenderem a parte da análise crítica. Tá? Eu não só julguei os dados, eu analisei os dados, eu conectei os dados à minha informação inicial, né? Que é a inércia do Estado, que é o preconceito familiar, e esse preconceito resulta nesse número de mortes que comprova o que eu estou dizendo, né? Tem alguma coisa errada que as pessoas, nesse curto período, tanta gente cometeu suicídio. E aí, por fim, eu faço minha análise crítica, certo? Eu problematizo aquilo que eu coloquei no parágrafo. D2. Com o desejo de corações aflitos pelo fim da existência, almas angustiadas ceifam suas vidas, seja pela mudez afetiva no lar, seja pelo abandono institucional. Nessa lógica de esquecimento e descaso, a psicóloga Anita Bacelar já predissera: o suicídio não é uma opção, porque a pessoa é forte ou fraca, é um ato de desespero. Assim, vale a pena escutar o potencial suicida. Desse modo, a filosofia do ouvir se infiltra pelos rígidos e por vezes moucos púlpitos e pelas relações íntimas de vivência ou sobrevivência,
né? Então perceba aí a questão da fundamentação. Tópico frasal. Com o desejo de corações aflitos pelo fim da existência, almas angustiadas ceifam suas vidas, seja pela nudez afetiva no lar, seja pelo abandono institucional. Aí eu vou comentar. Nessa lógica de esquecimento ou descaso, aí eu vou fundamento com a psicóloga. Psicóloga fulana de tal disse isso. E eu amarro. Desse modo, a filosofia do ouvir se infiltra pelos rígidos e por vezes moucos púlpitos e pelas relações íntimas de sobrevivência. Então perceba que eu amarro no final, eu faço minha análise, certo? Tópico frasal, fundamento, tecendo minha crítica e amarro o que eu disse no final. 3 partes, tá? Esse é um parágrafo mais complexo? Mais enfeitado? Vamos ver um mais simples, né? Redação do Enem, o desafio de conviver com as diferenças. Diz assim: além disso, porque eu estou iniciando um parágrafo e parágrafo de desenvolvimento se inicia com conectivo, certo? Em um contexto capitalista e competitivo, vivencia-se uma disputa cada vez mais acirrada no mercado de trabalho. Tópico frasal. O que eu estou querendo dizer? Que, porque o contexto é capitalista, porque é competitivo, cada dia é mais acirrado disputar uma vaga no mercado de trabalho. Aí eu continuo. Enquanto lutamos por status e posições sociais, cultuamos o individualismo, o que nos deixa míopes. Visando o próprio crescimento e sobrevivência no concorrido mundo contemporâneo, ficamos tão preocupados com nós mesmos que passamos a não enxergar as diferenças particulares e singulares, tão válidas e importantes para o equilíbrio social. Não são necessárias, aí vem a minha amarração, minha análise crítica. Não são necessárias lentes de aumento, mas menos egoísmo para percebermos os outros ao redor. Percebam que esse parágrafo usa muito primeira pessoa do plural, gente, o que vocês não devem fazer na dissertação, porque é um tópicozinho que traz para vocês todo o exemplo de estrutura do parágrafo, mas a pessoa que produziu em primeira pessoa do plural, o que vocês não devem fazer, tá certo? Então, aqui, destrinchando para vocês, tópico frasal. Além disso, em um contexto capitalista e competitivo, vivencia-se a disputa cada vez mais acirrada no mercado de trabalho, certo? Aí eu venho para a ampliação do debate, que é a minha fundamentação, meu pensamento, meu ponto de vista, minha parte crítica, né? Enquanto lutamos por status e posições sociais, cultuamos o individualismo, o que nos deixa míopes. Visamos o próprio crescimento, a sobrevivência, parará. E aí, por fim, eu faço minha análise para amarrar a história. Não são necessárias lentes de aumento, mas menos egoísmo para percebermos os outros ao redor, certo? Estruturazinha, 3 partes do parágrafo, certo? Difícil? Não. Fácil? Não. Mas dá para treinar? Dá. Certo, gente? Aqui eu mostrei para vocês usando questões mais do cotidiano, mais atuais, para fundamentar o tópico frasal. Mas vocês podem usar as citações. Por exemplo, nesse aqui que fala sobre o fato de, enquanto lutamos por status, cultuamos o individualismo, vocês poderiam citar a liquidez de Bauman, né, que vocês citam muito. Poderia jogar aqui essa citação. Poderia trazer um dado estatístico, né, do crescimento do capitalismo e da redução, aliás, da exigência de formação, enfim, dá para vocês fundamentarem aqui no meio do jeito que vocês quiserem e no final fazer essa análise crítica, tá? O que é que eu quero que vocês entendam em resumo? Que esse tópico frasal que aparece no início do texto é o seu pensamento, é o porquê de você acreditar no que você afirmou na introdução. Eu tenho visto alguns alunos meus usarem muito assim, então é preciso analisar a temática sob a ótica social e política, por exemplo. Então, seu primeiro tópico frasal é mostrar qual é a relação do tema com a questão social, certo? Lá no terceiro parágrafo, que é o segundo de desenvolvimento, qual é a relação da política, né, das questões políticas com o seu tema. E aí provar, tá certo? Então, o tópico frasal, ele é a base para que você faça um bom parágrafo de desenvolvimento, certo? Essas ideias que eu trouxe para vocês hoje, de introdução e desenvolvimento, são ideias básicas. É o basicão da produção de texto. Mas é nelas que a gente tem deslizado, né? Com dificuldade de selecionar o que vai dizer. E por que eu tenho dificuldade de selecionar o que eu vou dizer? Porque eu não usei o tópico frasal. Eu não encontrei aquilo que explica o meu pensamento para que eu prove isso, certo? Vou repetir. Por que aumentou o número de violência? Por falta de investimento em educação e segurança.
Então, eu vou falar de educação agora. Então, lá no terceiro parágrafo eu coloco: além disso, a falta de investimento em educação produz seres humanos com dificuldade de competir no mercado de trabalho. Não gera mão de obra qualificada, gera mão de obra desqualificada, e por isso, quando não se tem uma formação, tem mais facilidade de ser levado, captado pela criminalidade, porque você não consegue concorrer, porque você não consegue uma vaga, porque os melhores se destacam e você não tem formação, enfim, né? Fiz o meu tópico frasal, fiz a minha crítica e aí eu vou provar isso. Tá? Vou provar isso com dados estatísticos de que o mercado de trabalho só recebe pessoas, o dado estatístico, e nas redações de vocês, nas propostas, vem, gente. Tá? Então, o mercado de trabalho tem exigido pessoas com no mínimo formação tal. Nos presídios, 80% das pessoas não concluíram nem o ensino fundamental. Então, isso prova que quanto menos instrução, mais chance de ser levado para o mundo do crime eu tenho. Né? Então, faço essa relação com os dados estatísticos, no final faço minha análise crítica dessa relação da falta de educação e a marginalização do ser humano, e faço o meu e amarro ali o final do meu parágrafo, tá certo? Então, isso é o basicão. Na nossa próxima aula a gente vai aprofundar aí a questão da construção do nosso texto, mas a gente precisava retomar essas ideias que têm sido esquecidas por alguns de nós, tá? Tá bom? Então, cheiro no zóio. Nos vemos aí na próxima confusão com o meu computador, com o meu celular, com o meu marido, pra gente montar esse babado aqui. Mas eu volto com as nossas próximas aulas e aí aprofundando, e a gente vai trabalhar um pouquinho de gramática também, que eu tenho visto alguns pecados aí na gramática. Tá bom? Cheirinho. Bye, bye. Beijo. Fiquem em casa.